estudando a área financeira e deixa eu dizer que quando nós falamos sobre as finanças, nós não estamos dizendo isto a fim de que a sua vida seja confortável ou que você enrica. Isto aí não é o alvo. O alvo é a gente glorificar a Deus na administração daquilo que Deus nos confia. Então, se Deus é o dono de tudo, eu sou o mordomo. E Ele me confia estes bens. E é bom compreender que, em termos de prioridades, eu recebo aquele dinheiro. Em termos de prioridade, eu devo priorizar, como diz em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, as primícias devem ser do Senhor. As primícias seria a primeira parte. Então, por amor ao Senhor e confiança na provisão dEle, eu dou primeiro uma parte que venha honrar o Senhor, conforme a prosperidade que Ele me dá. Ele dá, então, para o meu sustento, né? Como marido, eu sou responsável para ser o provedor para a minha família, né? Providenciar o sustento da família é a minha responsabilidade como marido, como aquele que Deus criou, geralmente falando, fisicamente mais forte. Então, da minha responsabilidade e providenciar as necessidades. Agora, a gente facilmente passa a adquirir em nós os valores que o mundo tem. Biblicamente, as necessidades a gente encontra em, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32, onde Jesus diz que o alimento, a água e a roupa são necessidades. E eu entendo, por meio de 1 Timóteo, acho que é 6 e 8, se não me engano, que tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra vestir realmente é tendo coberta. A roupa cobre a gente, mas além disto, o teto cobre a gente. Então, eu entendo que a Bíblia classifica essas 4 coisas como as necessidades. E se a gente for olhar o que nós temos, não é verdade que Deus nos deu, geralmente falando, muito mais do que as necessidades? Na sua casa tem um computador? Computador é coisa que a gente come? É coisa que a gente bebe? É teto? É roupa? Não. E um celular, semelhantemente. E teríamos que dizer até cadeiras em casa e a mesa. Só são provas da abundância que Deus nos provê. E infelizmente muitas vezes, não orientados pela palavra do Senhor, a gente usa mal aquilo que Deus providencia para nós. Não devemos ter a ideia de que, pois bem, eu dei as primícias ao Senhor, agora o resto é meu. Não, quanto à administração financeira, eu devo orientar isto pelo que a palavra ensina. Eu dei as primícias ao Senhor, a próxima parte eu devo separar para as necessidades da minha família.
A minha responsabilidade não é primeiramente para o menino que está na rua aí com fome. Antes eu tenho que prover para a minha família. Não ignorando mais para frente, tendo com que ajudar outra pessoa carente. Isso aí entra na sequência. Mas é importante que a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus e da sua própria casa, é pior do que o incrédulo. A gente tem que ter prioridades nisto, então. Quando ensino sobre as finanças, eu costumo dizer que se a gente aprende a ser contente com o que Deus deu, a gente já resolve uns 70% ou 80% dos problemas financeiros. E ser contente, a gente pode explicar simplesmente assim. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que a gente não nasce contente, não. É uma coisa que a gente precisa aprender. E por meio da palavra nós podemos aprender a ser contente. Em outras palavras, ser contente é poder dizer, eu tenho o suficiente. Deus me deu o que eu necessito. Deus me deu até mais do que eu necessito. E não é que eu preciso então me sentir culpado quando eu falo que essas coisas são as necessidades. Não é de maneira nenhuma que Deus condene que eu tenha mais alguma coisa. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 17. Eu amo esse texto. É perigoso eu gastar tempo demais em cima disto, mas me tolere um pouquinho aqui. Exorta aos ricos do presente século, e aí imediatamente a gente pensa, mas isso aí não está falando para mim, eu não sou rico aqui nesse mundo. Duas coisas: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, porque é fácil para o rico se tornar orgulhoso, se achar melhor do que os outros, porque tem. Nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza. A riqueza é instável. Não tem nenhum investimento aqui na terra que você faça que é garantido progredir. Tem uns que são melhores do que outros, mas o ladrão pode vir roubar, o carro enferruja, a geladeira enferruja e assim por diante. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Quer dizer, depositem a esperança no Senhor. E aí, especialmente, eu queria chamar a sua atenção a essa descrição de Deus. Deus que, o quê? Tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E eu pergunto, quando Paulo diz que Deus ricamente nos dá todas essas coisas para o nosso aprazimento, ou nosso prazer, em outras palavras, ele está dizendo que Deus só faz isso para os ricos? Não. Geralmente falando, se uma pessoa vive na miséria da pobreza, é consequência de pecado, de alguma forma ou outra. Eu não tenho tempo para desenvolver isso no estudo que eu fiz na igreja 3 anos atrás. Eu desenvolvo um bocado de provérbios, as causas de pobreza. Não é a parte que os políticos falam, muito pouco tem a ver com as verdadeiras causas da pobreza. E a gente só vai ajudar quando não trata simplesmente de sintomas, mas das causas precisam serem tratadas. Devemos ser generosos e ajudar os carentes.
Quando tratamos de finanças, então, nós precisamos ter um certo entendimento do que é a nossa renda e uma organização das despesas de tal forma que eu, a longo prazo, gasto menos do que recebo. Deus não quer que eu esteja adquirindo coisas e não pagando por elas, ficar devendo aos outros. Isto não vem do Senhor. Então, o meio mais normal de Deus providenciar o meu sustento é por meio do trabalho. Trabalho não é bem visto por grande parte das pessoas, não. Muitos pensam que trabalho é consequência do pecado. Veja que a Bíblia diz em Gênesis 2, eu acho que é no versículo 3, que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra, todo o seu trabalho. Deus trabalha. Talvez você nunca pensou nisto, a verdade é que isso não tinha encaixado em mim até talvez 3 anos atrás. Jesus é chamado o carpinteiro. Não só filho do carpinteiro, mas em Marcos 6:3, Jesus é chamado de carpinteiro. E, em termos da cultura dos judeus, ele teria começado então a trabalhar com 12 anos de idade e fez isso até os 30, quando ele começou o seu ministério. 18 anos trabalhando como carpinteiro. Fora da vontade de Deus, tempo desperdiçado? Jesus não. Ele nunca pecou. Então, de fato, a Bíblia diz pecado não trabalhar. O 4º mandamento diz que fala do dia de descanso, e aí diz em sequência, 6 dias trabalharás. É o positivo. Nós somos ordenados a trabalhar. O trabalho nos faz bem. Em 2 Tessalonicenses 3:10 diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E nós criamos os nossos filhos desta forma. Você não quer trabalhar? Não tem problema não. Só que você também não come. Eles aprenderam a trabalhar. Temos que ter muito cuidado quanto à questão de dívidas. Hoje tem tantos sistemas de cartão de crédito e assim por diante. É dizer que facilita, né? Mas a gente tão facilmente entra na escravidão de comprar sem Deus ter dado ainda a provisão para aquilo. Eu e a Eliane, nós entramos no compromisso antes de nos casar. Nós não vamos comprar algo se Deus não providenciou ainda o que nós precisamos para comprar aquilo. Eu disse que a longo prazo a gente precisa gastar menos do que a gente recebe. Esse carro que eu tenho, em 2005, quando eu comprei, 6 anos atrás, naquele mês eu gastei mais dinheiro do que eu recebi. Mas a longo prazo, não. Nós compramos o carro, Deus tinha providenciado e nós não ficamos devendo no carro. Dívidas provocam muita preocupação. A gente nunca sabe quando perde o emprego ou adoece, uma coisa assim, e aí quando está endividado é
um peso grande. Deus diz, não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esta coisa. É importante economizar, né? Eu fui abençoado com uma esposa que é muito econômica e eu louvo a Deus por isso. Ela é generosa também em ajudar pessoas que precisam, mas ela tem nos ajudado muito quanto a isso. Vou passando por cima de algumas coisas aqui, então. Deixa eu ver. Eu geralmente falando, eu sou bom em termos de lembrar de referências, mas no momento eu não estou lembrado deste. Mas, por exemplo, Deus ensinando os judeus um espírito de prontidão de ajudar os pobres. É interessante que ele disse aqueles do campo, e grande parte, então, naquela época, eram do campo. Hoje em dia, com um maquinário enorme aí, empresas grandes, na verdade são poucas pessoas envolvidas na produção do alimento, mas naquela época era diferente. Mas ele diz uma coisa interessante: os grãos que caírem no chão, não volte lá para ajuntar. Você tira uvas lá da videira, e o que ficar, você deixa para o pobre. É interessante compreender que ele não diz colha, e aí lá em casa você dá para a pessoa. Ele quer que o pobre seja envolvido em trabalhar para o que recebe. Obviamente, estou falando de quando pode. Né? Um tetraplégico que está deitado numa cama e não pode nem usar os braços nem as pernas, não pode fazer isso. Aí é uma situação diferente. Mas estamos falando de pessoa com saúde que pode trabalhar. É melhor dar trabalho para a pessoa ganhar com dignidade do que simplesmente distribuir. Nós precisamos pensar das necessidades. Até nisto, a Bíblia ensina que a gente tem prioridade. Gálatas capítulo 6 diz que nós devemos fazer o bem a todos, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, em termos de prioridade, principalmente aos da família da fé. O mundo deve poder olhar e enxergar e dizer: os irmãos em Cristo cuidam um do outro. Isso deve ser a prioridade, e que o mundo possa ver isto. Alguns têm dito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é o que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos chegam a se desviar da fé. Então,
possuir riquezas. Grandes servos de Deus foram muitíssimo ricos. Pessoas a quem Deus deu muito. Não é pecado ter muito. Deus deu muito a Abraão, a Isaac, a Jacó, José, Davi e Salomão foram imensamente ricos. Nicodemos era, segundo historiadores, era o terceiro mais rico lá de Jerusalém. Muito rico. E seguiu a Cristo, do que a história diz, ao seguir a Cristo, perdeu a maioria disto. Então, não é pecado possuir muito, mais do que outras pessoas. Um dos conceitos muito errados dos nossos dias, ligado à questão de comunismo. Comunismo começa com a palavra comum, e é uma palavra bonita, né? Mas é compreender que o próprio Deus não planejou que tudo fosse igual em termos de muitas coisas. Em termos de sermos a imagem e semelhança de Deus, todos nós somos iguais, né? Mas em muita coisa, Deus nos fez diferente. Eu louvo a Deus que Deus não fez todas as mulheres aparecendo do mesmo jeito. Eu posso reconhecer a minha. Se todas fossem iguais, mesmo cor de olhos, cabelo, mesma altura, mesma grossura e tudo igual. Olha a confusão que seria. Deus nos fez diferente. E isso influi também, muitas vezes, o que a pessoa adquire. Tem mulheres que, por causa do mundo achar elas muito bonitas, ganham muito dinheiro em cima daquilo. Assim como alguns homens ganham muito dinheiro jogando futebol. E nem a todo mundo Deus deu aquela habilidade atlética. Deus nos fez diferentes. Isso influi também, consequentemente, naquilo que a gente ganha. Intelectualmente, Deus não nos fez todos iguais. O Caleb é gêmeo com o Isaías. Com 2 anos, o Caleb sabia o Salmo 23 decorado, porque a mãe dando de mamar, eles dois, um de um lado e um de outro, na mesma hora, ela citava o Salmo 23. O Caleb, com 2 anos, já sabia. O irmão dele, só com 3 anos, que sabia dizer o Salmo. Gêmeos. Diferença de 19 minutos no nascimento, mas diferente. E mesmo na criação dos filhos, a gente precisa reconhecer essas diferenças vindas do Senhor e aceitar assim. E o negócio de todo mundo tem que ser igual é realmente uma perversão. Alguns de vocês estão entrando a fazer educação domiciliar. Tem muita gente nesse mundo que não quer que você faça. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que ser igual. E eles sabem que você educando seu filho em casa vai sair na frente dos outros. Mas todo mundo tem que ser igual. E é igual lá embaixo, na ignorância. É triste, mas é assim. Então, finanças é um assunto muito importante, especialmente aprender a ser contente
com aquilo que Deus nos tem providenciado. Será que tem uma pergunta ou duas que a gente podia tentar resolver aqui nos últimos momentos? Com certeza eu não respondi tudo, não. E nem sei se responder a sua pergunta, mas eu vou tentar, pelo menos. Deus abençoe. É uma dúvida minha, também da minha irmã, que ela está fazendo faculdade de pedagogia. E a gente ficou sabendo, foi ontem? Anteontem? Que uma menina, ela estudou sempre homeschooling, tem a ver com família e também com criação de filhos. Ela estudou homeschooling e ela passou na USP. Só que as autoridades dizem que não aceitam porque ela não tem currículo. Uhum. Aí a gente queria saber de que forma a gente poderia fazer de diferente, ou se o senhor teve dificuldade, se algum filho teve dificuldade de entrar na faculdade ou na profissão. Pois não, a pergunta então é quanto a gente educa o filho em casa, e aí quanto a entrar no mercado de trabalho ou entrar numa faculdade, uma coisa assim. Primeiramente, deixa eu dizer o seguinte: se Deus ordena que nós sejamos os instrutores dos nossos filhos, nós precisamos entrar nisto na confiança que Ele, no devido tempo, vai dirigir quanto a, por exemplo, essas coisas. Dizer que a gente faz homeschool, educação domiciliar, não significa necessariamente que o único que vai ensinar os nossos filhos para toda a vida é nós como pais. A gente vem como família para cultuar o Senhor, para ouvir a pregação expositiva da palavra, e lá o nosso filho está sendo educado por meio daquilo também. Então, pode muito bem chegar o dia quando quando a criança já está madura, quando já tem preparo para resistir às mentiras do mundo, pode entrar numa educação mais avançada, sendo instruído por outras pessoas. Quanto a nós, no nosso caso, os nossos filhos, quando foram para a educação superior, já foi lá nos Estados Unidos. Lá o homeschooling é mais aceito do que aqui, já há uns 45 anos. Não é que é muito popular, não, mas é mais conhecido do que aqui. Graças a Deus que Deus está levando pessoas aqui a compreenderem que o governo invadiu a jurisdição da família e que a família é responsável pela educação dos filhos. Quanto ao trabalho, as próprias leis do país são pervertidas nesse sentido, de que um jovem não é permitido legalmente a trabalhar. Aí espera que, de repente, quando se torna adulto, vai começar a querer trabalhar quando nunca trabalhou na vida. Não é para ser assim. A gente precisa preparar, especialmente o caráter. Você obedece o patrão, você não furta, você respeita ele no seu falar. Instruções que a Bíblia dá quanto ao trabalho. E Deus então abençoa o resultado da gente procurar glorificar Ele, a criação dos filhos. Tem muito mais que podia ser dito,
sobre o assunto, mas vamos orar, ok? Você quer falar primeiro? Ok. Você é quem manda aqui. Primeiro, pastor, permita-me só um acréscimo dentro do que o senhor falou, né? Inclusive, a educação domiciliar também, pastor, até me corrija se estiver errado. A gente passa a fazer quando a gente realmente entende que Deus mandou dessa forma, né? Que a Bíblia manda. Quando eu digo Deus mandou, obviamente falando da Bíblia, a Bíblia manda. E aí as consequências da obediência a Deus, elas podem não ser ameaçatórias a nós, como podem ser extremamente ameaçatórias. Por exemplo, os nossos irmãos do passado, muitos pagaram com a vida porque criam e decidiram permanecer crendo, a despeito das ameaças que o Estado lhe infligia por crer, né? Temos hoje a igreja a igreja perseguida, pleno século 21, irmãos, né? Cerca de 110 é a média, até o ano passado que aumentou. O ano passado 250 mil cristãos foram assassinados no mundo, por causa da sua fé, dados da Portas Abertas Internacional. É terrível. Tá? Por causa da fé. Então, assim, em pleno século 21, crentes morrem porque são crentes, porque não negam a fé. Então, assim, eles estão presos a o princípio da fé nas Escrituras. Então, se a gente vai para as Escrituras e entende claramente, porque para mim ficou claro, né? E isso não é de muito tempo não, é de pouco tempo para cá. Confesso, ficou claro de que Deus manda que eu seja o responsável pela educação do meu filho. E educação, esse dilema que se estabeleceu historicamente, de que educação é uma coisa e educação cristã é outra, isso é a grande jogada de Satanás. Inclusive, a gente aqui do CETEM, a equipe gestora do CETEM está para se reunir para rever o nosso currículo. Nós vamos retirar a disciplina de educação cristã do seminário, nós vamos colocar a disciplina de educação, porque a gente não entende mais educação dessa forma. Isso é uma grande jogada de Satanás para fazer a gente acreditar que na igreja se dá educação cristã, mas lá fora a educação de verdade quem dá é lá fora, é a escola regular, a escola, seja ela privada ou estatal. Isso é a mentira, essa é a grande jogada do diabo para solapar, para tomar, para arrancar das nossas mãos não só o direito, mas o dever de educar os nossos filhos. Então, educação cristã, seria muito bom que as editoras cristãs, aliás, elas se convertessem nesse aspecto e parassem de publicar livros de educação cristã, mas sim livro de educação. Até para ajudar os cristãos a compreenderem que essa divisão não existe, ou não era para existir, né? Feito esse acréscimo, eu queria perguntar, pastor, o senhor falou aí, há uns minutos atrás, uma coisa muito interessante sobre a questão das causas da pobreza. E o senhor falou que busca-se atacar os sintomas e não as causas do problema. Eu achei isso interessantíssimo, inclusive, eu até sei qual é a abordagem que o senhor certamente vai fazer e concordo plenamente com ela. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso, né? Porque assim, a igreja evangélica não é uma questão da nossa igreja ou de alguma igreja que nós conhecemos, mas a igreja evangélica como um todo, ela entrou nesse viés de que se a igreja não estiver fazendo trabalho social, ela não justifica a sua existência. E aí a gente vai e vê que o trabalho social que a igreja faz geralmente se restringe a isso, a dar comida aos pobres. E aí não tenho preocupação em ser mal interpretado, porque eu entendo que a Bíblia manda dar comida aos pobres, no sentido de que a Bíblia manda se preocupar com eles, mas não tirar do pobre a responsabilidade do autossustento, que ele tem de sustentar a si mesmo. Porque a gente vê muitas vezes que a igreja, ela adquire essa cultura de forma tão equivocada, que ela contribui para o pecado da preguiça. Contribui para o pecado da preguiça. E aí você vê que tem pessoas que não ascendem socialmente
porque elas se colocaram numa condição de receber tudo, sem ter que se preocupar com conquistar nada. E eu coloco a palavra conquistar aqui, com muitas aspas, porque esse termo também no contexto atual está pervertido, está sendo usado, ele foi sequestrado pela teologia da prosperidade, e é usado de forma equivocada, né? Mas no sentido de conquistar, é como Deus manda que tudo que você adquirir seja realmente por suor do seu rosto, né? Que não seja pelo esforço de outra pessoa, né? Repito, não eximindo a responsabilidade moral que a igreja tem de se preocupar com as pessoas necessitadas, mas isso não deveria ser interpretado e muito menos praticado como missão da igreja. Aliás, isso está de tal forma entranhado na igreja cristã, que até a própria disciplina de missões já foi pervertida em missão, e aí coloca tudo como missão. Missão da igreja se tornou política, socioeconômica, menos pregar o evangelho. Então assim, eu queria que o senhor falasse mais sobre essas causas. Eu sei que não tem tempo para esgotar o assunto, mas pelo menos que o senhor desse uma apanhada maior disso, que é muito importante essa questão. Pois não. Primeiramente, em termos da sociedade em que nós vivemos, o que comumente é apresentado é que alguém é pobre porque o rico explora. E em termos do governo, o comum é dizer a pessoa é pobre porque o rico explora. Isso é pecado. Tiago capítulo 5 fala deste pecado. E nesse caso, pouco o pobre pode fazer. Se muito, talvez mudar de emprego. Isso é pecado, sim, e nesse caso o pobre é vítima. Porém, na maioria dos casos, pessoas que são miseravelmente pobres é por causa de pecado dele mesmo. O pastor já mencionou a preguiça. Provérbios fala disto em diversos lugares. Tem pessoas que são pobres porque são preguiçosas. Segundo, nós já tocamos ligeiramente nisto, em Provérbios capítulo 5, que o sexo fora do casamento produz pobreza. Ao seu redor tem pessoas se relacionando sexualmente sem ser casado. Não é brincadeira, não é pouco, não. E contribui para a pobreza. É dentro da instabilidade da família que tem condição de prosperar melhor. Além disto, deixa eu ver. Acabei de ensinar isso, Milena. É o quê? Ok. A ambição por ganhar muito ligeiro sem trabalhar, apostar, a loteria e assim por diante, são pecados do pobre. E muitas vezes é o bem pobrezinho que está lá jogando esse dinheiro lá, e é um desperdício. Matematicamente falando, de cada R$3 investidos, ele tem a possibilidade de ganhar 1. Se quiser me dar R$3 para eu te devolver 1, pode vir o tanto que quiser. Você entende a brincadeira? Mas jogar na loteria é fazer isso? A má administração é outro pecado da pessoa. A pessoa compra, digamos, uma televisão grande, colorida, tem o satélite lá para receber o sinal e tudo, e a pessoa passando necessidade em casa. É má administração.
A bebida, a droga, Provérbios fala, que levam à pobreza. Então, realmente tem muitas causas. E é importante, então, em termos de ter compaixão do pobre, que Deus nos chama a ter. Mas nós precisamos também reconhecer as causas e não estar promovendo a continuidade naqueles pecados, naquelas ofensas contra o Senhor. Tem uma expressão, às vezes a gente vê nas igrejas, dê sem olhar para quem. Isso é antibíblico. Não é assim que Deus quer que faça, não. Deus não quer que a gente ajude o pobre a simplesmente continuar nos pecados que levam ele a ser pobre. A revolta de um jovem, de uma criança é criada pelos seus pais e se revolta contra os seus pais, é expulso de casa e passa a morar na rua. Passar necessidade. Por quê? Que os pais foram cruéis? Se ele é rebelde, é por causa do seu próprio pecado que ele passa realmente necessidade. Então, esses são algumas das causas que a Bíblia fala em termos de pobreza e precisamos cuidar quanto a isto, de realmente ajudar. Se possível, ajudar com trabalho, né? E pagar aquela pessoa pelo trabalho. E não simplesmente dar sem nenhum compromisso com a pessoa. Nós precisamos amar a pessoa. Procurar o seu bem não é só dar comida, não. É muito mais do que isso. Obrigado, Senhor, por nosso tempo juntos aqui nesta tarde. A Tua palavra é riquíssima. Nós temos gastado, ou investido, melhor dizer, algumas horas aqui neste dia, especialmente de assuntos ligados à família. Isso não meramente para o nosso conforto, não para a gente enricar, não meramente para a nossa alegria. Essas coisas podem vir como consequência, o Senhor assim querendo, mas o nosso propósito realmente é conhecer o Senhor e entender aquilo que glorifica a Ti. Seja na maneira que nos relacionamos, marido e esposa, na criação dos filhos, nos cuidados quanto à comunicação, na área financeira, na área íntima. Tudo isso é para ser feito de forma que nós, em tudo, glorificamos o Senhor. E nós rogamos que o Senhor agora abençoe-nos em termos de sermos ouvintes, não meramente ouvintes, mas praticantes daquilo que aprendemos da palavra. Seja honrado assim, em nome de Jesus oramos. Amém.